Desci, posso subir de novo. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Podem se assentar. É uma honra poder estar aqui essa noite com os irmãos, trazendo a palavra. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, possa continuar conduzindo esse culto. Que através da minha vida você possa ouvir a palavra do Senhor, que você possa ter uma resposta, uma direção, que você possa ser cheio e inundado, como nós louvamos aqui, amém? Quando o pastor me convidou, na hora que ele me convidou, eu já aceitei de imediato. Isso nunca acontece, viu? E por quê? Porque essa palavra o Senhor já tinha colocado no meu coração há alguns dias. E o Senhor usou essa palavra para eu ministrar outras vidas. Então, quando Ele me chamou, eu tive certeza do que o Senhor tinha para falar para a sua igreja. Porque eu vivi um momento, através desse momento, o Senhor me edificou para que eu pudesse jorrar as águas do Espírito que em mim foram depositadas através do Espírito Santo. Então, que essa noite nós possamos ser inundados por esse Espírito Santo que falou tão grandemente ao meu coração e confirmou a sua palavra através da minha irmã Jusilene, através da minha amiga Flaviana, através de tantas pessoas que Ele foi me dando essa palavra, falando é isso, isso e isso. Eu acho que Deus nunca falou comigo tão claramente, né? Eu estava meio surda. Mas eu vou pedir para os irmãos abrir a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 14, versículo 13. Só esse versículo e a partir daí a gente vai decorrer na palavra, amém? Então, Mateus, capítulo 14, versículo 13. Vai dizer assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. E aí, quando eu estava lendo essa passagem, eu falei, meu Deus, Jesus se retirou para um lugar deserto para ficar sozinho. Como todos sabem, Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. E o que ele ouviu? Uns versículos antes vai dizer o que aconteceu, que fez o Senhor se retirar do meio de uma multidão para querer ficar sozinho. E Jesus ele recebe a notícia da morte de João Batista. E eu fico imaginando o quanto isso mexeu com o coração de Jesus. João Batista não era apenas um parente de Jesus. João Batista não era apenas um conhecido de Jesus, ele era um amigo. Ele foi o precursor do ministério de Jesus. E diante dessa notícia, o Senhor, ele se entristeceu. Eu acredito que isso entrou de uma tal maneira no coração dele, que diante disso ele quis ficar sozinho. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele dá testemunho de João Batista com ele ainda vivo. A gente, né, quando ouve a notícia de alguém que morreu, essa pessoa vira santo, não é verdade? Mas como ele foi bom. Nossa, aquele homem era um homem maravilhoso, aquela mulher era uma mulher de Deus, uma mulher maravilhosa. Mas em vida ninguém fala bem da gente, né? E aí, o que nós estamos trazendo como exemplo para a vida das pessoas? Que testemunho nós temos dado? Se João Batista em vida deu testemunho maravilhoso de quem ele era, Jesus vai dizer que não houve homem antes dele nem depois dele como João Batista. Quem sou eu diante de Deus? Quem é você diante de Deus?
O que eu e você temos refletido para as pessoas, quando as pessoas olham para mim e para você, o que elas veem? Será que elas têm visto o brilho do Senhor em nossas vidas? Será que nós estamos exalando o perfume de Cristo através das nossas palavras, das nossas ações, das nossas atitudes? Será que nós temos levado o nosso ministério a sério, como João Batista levou? Lá em Lucas 3, Lucas vai começar dizendo, no capítulo 3, ele vai trazer o exemplo de 5 homens. 5 isso, são 5 poderes políticos e 2 religiosos. E por que ele faz isso? Porque diante de tudo que estava acontecendo, política e religiosamente, era podre quando Jesus veio à terra. E João Batista foi levantado por Deus para falar o que estava acontecendo, para trazer à tona o pecado, e ele clamou por arrependimento. A situação política e religiosa daquela época era decadente. E Deus levanta um homem diferente. A palavra do Senhor não vai dizer que ele se vestia como sacerdotes, que ele não tinha o poder político daqueles homens, que ele pregava no deserto. E aí quando a gente olha para João Batista, trazendo a palavra do Senhor no deserto, comendo mel e gafanhoto, vestido com pelo de cabra, a gente pensa assim, que homem é esse? Um homem improvável, que Deus levantou para falar de Jesus. E aí, se você olhar para você e se eu olhar para mim, não é assim com a gente também? Meu esposo está aqui para não me deixar mentir. Quem eu era e quem eu sou hoje. O que Deus fez na minha vida durante 12 anos, eu chego a dizer que é inacreditável. E eu nunca vou me esquecer de quando o Senhor me chamou. Uma igreja, acho que do tamanho dessa, lotada, tinha gente na porta. Eu grávida da Clarinha, sentada no último banco, porque alguém me concedeu, porque eu estava grávida, né? A gente tem privilégios. Com a vida toda bagunçada, cheia de traumas, de dores, de feridas, sem saber para onde ir, o que fazer, totalmente suja do pecado. E Deus tira alguém do altar, a pessoa vai até a minha direção, a igreja lotada, eu nem vi, porque eu estava de cabeça baixa, e eu me lembro com detalhes como foi esse dia. A pessoa coloca a mão no meu coração e ela começa a falar quem eu era, o que aconteceu comigo, mas surpreendentemente ela começa a dizer o que Deus ia fazer na minha vida. Naquele dia o Senhor colocou uma promessa no meu coração, que Ele disse que ia me levantar para ministrar a palavra, que as pessoas iam olhar para mim e não iam acreditar. E hoje aqui, e quantas vezes o meu pastor honrou a minha vida para trazer a palavra para vocês, confirmando o meu ministério. No meio de deserto, muitas pessoas sabem o que eu passei e o que eu vivi. E aí lá no meio do deserto, o Senhor levanta João Batista para falar de arrependimento. Sabe por quê? Sem arrependimento não tem como haver libertação, não tem como haver salvação. Primeiramente vem João Batista dizendo: se arrependa, para que eu e você possamos ser salvos. Não há como eu receber a salvação do Senhor sem antes eu me arrepender de toda a minha sujeira, de todo o meu pecado, de todas as minhas falhas. Não tem como isso acontecesse dentro de mim antes eu não saber que eu estava errado e que eu preciso do Senhor Jesus desesperadamente para que Ele me salve, Ele me liberte, me cure. E João Batista, ele começa a falar isso para todo mundo. Os sacerdotes ficam indignados, o poder político fica indignado. Quem é esse homem? Por que ele está falando isso? Manda calar a boca dele, manda esse homem ficar quieto.
Ele estava anunciando aquele que iria nos salvar. Ele estava anunciando as boas novas. Quantas pessoas chegaram para você antes de você conhecer Jesus? Você se lembra do que elas falavam para você? Você se lembra de como o Senhor te chamou? O que Ele disse para você? O que Ele disse que Ele ia fazer por você? Eu não sei se o seu coração ardeu ou queimou. O meu, parecia que tinha uma bola de fogo aqui dentro. Falei, meu Deus, quem é esse que tem poder de me mostrar verdadeiramente quem eu sou e dizer que pode fazer alguma coisa na minha vida, eu sendo pecadora miserável que eu sou? Sem arrependimento não tem, sem perdão não tem como nós recebermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E lá fora, a gente vê um evangelho escancarado, pregando salvação sem antes pregar arrependimento. Pregando salvação sem antes dizer transformação, limpeza de pecado. Ei, o Senhor, Ele tem algo sim para fazer na minha e na tua vida. Mas primeiramente é necessário que eu e você venhamos ser transformados de dentro para fora, para receber aquilo que Ele tem para nós. Deus, Ele é santo e Ele quer santificar a minha e a tua vida. É isso que Ele deseja. João Batista sendo precursor do Senhor Jesus, diante de tudo que Ele fez. O Senhor dá testemunho dEle. E o Senhor fala, Ele não é como uma cana no meio do deserto. O que vocês estão vindo procurar aqui? Um homem que se sujeita aos poderes políticos? Um homem que se sujeita aos poderes religiosos daquela época? Anás e Caifás corrompiam o templo, recebendo dinheiro, recebendo lucro. Não muito diferente do que a gente via hoje. E o Senhor dá testemunho, não. Ele não se curva diante disso. Ele não se curva diante disso. Ele veio trazer a palavra da verdade, a palavra da salvação, que eu e você tantos necessitamos. Ele vinha de uma linhagem de sacerdote e ele não quis ser sacerdote. Ele quis ser profeta. No meio de um deserto. No meio de desertos, eu e você vamos passar. E o Senhor vai nos chamar. Não importa o que você esteja passando. Não importa o que você esteja vivendo. Não importa onde você esteja. Leva a minha palavra. Ele deu uma mensagem para você, que só você pode levar. É através da sua boca que você vai evangelizar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus amigos. Eu não posso fazer por você aquilo que só você pode, aquilo que Deus colocou no seu coração. Há um chamado individual para cada um que está aqui. E mesmo no deserto, o Senhor tem nos levantado para fazer a sua obra e a sua vontade. Ainda que doa, ainda que a gente não tenha riqueza, ainda que a gente não tenha poder, nós vamos levar a mensagem do Senhor, aquela mensagem que chegou antes para mim e para você, que nos salvou. E se hoje eu e você estamos aqui, é porque alguém lá no deserto pregou do Senhor para nós. Alguém foi lá no meio do limo, lá no meio do esgoto, lá no meio da sujeira e nos tirou de lá, através da palavra do Senhor. E aí, o Senhor ouve que esse homem é brutalmente assassinado. A cabeça dele foi pedida numa bandeja de prata, porque ele falou a verdade. E a gente vai sofrer por falar a verdade. Vai doer, vai machucar. Muita gente não vai querer ouvir o que a gente tem para falar, mas a gente tem que falar. E aí, diante disso, com a morte de João Batista, o Senhor poderia ter impedido, não poderia? Ele poderia. A palavra do Senhor vai dizer de 3 momentos que o Senhor ressuscita 3 pessoas na palavra dele. Era impossível ele ressuscitar João Batista? Não. Era impossível ele libertar João Batista daquela prisão? Também não. Mas João Batista, ele veio cumprir o propósito ao qual o Senhor tinha o chamado.
E vai haver ciclos em nossa vida que nós vamos ter que entender que acabou. O propósito foi cumprido, não há mais o que fazer. E que o Senhor possa abrir os nossos olhos para esses propósitos, para esses ciclos que se encerram. Porque a gente é muito teimoso. A gente é muito teimoso para ouvir o não de Deus. A gente não aceita, a gente bate o pé. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Existem coisas sim que nós vamos lutar, que nós vamos batalhar, que nós vamos ter fé. Mas nós também precisamos pedir discernimento a Deus. Para ouvir dele que não, que acabou, passou. O propósito já foi cumprido. Não tem o que ser feito, é desse jeito. Isso é muito difícil. Eu imagino que até para Jesus. E aí o Senhor Jesus, ele se retira. Porque ele sabia que o propósito de João Batista na terra havia se cumprido. O testemunho de João Batista foi dado em vida. Ele veio e cumpriu aquilo que ele tinha que fazer e acabou. Vai haver áreas na sua vida que você vai ter que fazer e acabou. Não adianta querer mais. Não adianta ficar pedindo mais. Não adianta ficar, Senhor, e se der certo, isso aqui. Não adianta. É isso que o Senhor me falou nessa mensagem. Que vai haver propósito que acabou. Aceita que dói menos, né? Não é assim? Aceita que dói. Tem coisas na nossa vida que a gente vai ter que aceitar que dói menos. Porque o propósito se cumpriu. O Senhor recebe essa notícia. E a palavra do Senhor diz que ele se retira, em particular para um lugar deserto. E o Senhor, ele vai buscar de si o refúgio, o consolo no Senhor. A palavra não fala que ele foi atrás dos discípulos para ser consolados, dos seus irmãos, da sua mãe, de ninguém. Ele se retira e ele vai buscar de si aquilo que ele quer ouvir de Deus. Vai haver momentos na nossa vida que nós vamos precisar nos retirar. Porque o barulho, a confusão, a multidão, as situações não nos permitem ouvir aquilo que o Senhor quer falar só pra gente. Vai haver momentos na nossa vida que não vai ser um profeta que vai se levantar aqui no altar e vai falar, ó, Deus vai fazer isso e isso por você. Vai haver momentos na sua vida que não vai ter um monte de irmão ao seu redor intercedendo pela sua vida. Vai ser só você e Deus. Jesus, ele tinha essa maturidade. A dor dele foi tão grande que ele sabia quem ele tinha que buscar para ser curado, para ser abraçado. Eu e você sabemos quem nós temos que procurar. Muitas das vezes a gente fica procurando em pessoas aquilo que só o Senhor pode nos oferecer. Que o Senhor conceda maturidade para mim e para você, para entender que eu e você podemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e ouvir de Deus. Que eu posso orar pela minha casa, pela minha família. O Senhor ouve a tua oração da mesma maneira que Ele ouve a do nosso pastor que está aqui em cima. O Senhor ouve a oração do pastor, Ele não precisa de ninguém para clamar por Ele. Vai chegar momentos que vai ser só Ele e Deus. Que não adianta a gente ficar correndo para um lado e para o outro pedindo socorro. É no Senhor, é do Senhor que vem o meu e o teu socorro. É do Senhor. E socorro só vem na última hora. Socorro, ele só vai chegar. Quando você pede socorro para Deus, preste atenção, é socorro. Ele só vai chegar quando não tem mais nada para fazer. Quando você pode ir para qualquer lado, não tem solução de homem, de dinheiro, de nada. É nessa hora que o poder do Senhor vai vir sobre a sua vida. É nessa hora que o socorro de Deus vai chegar, para que o nome dele seja glorificado. Para que você não diga, foi por causa de Beltrano, foi por causa de Ciclano, foi por causa do não sei o quê, foi a porta que se abriu, foi a porta que se fechou, eu não sei. Mas vai haver momentos e situações em sua vida que o seu socorro vai vir do Senhor. E você vai se levantar e vai dizer, eu olhei para o céu, eu clamei a Ele, e Ele me ouviu, Ele ouviu o meu clamor.
Ele ouve o meu e o teu clamor. Tenha maturidade para buscar em Deus de você aquilo que você precisa. Existem intimidades suas que não podem ser compartilhadas com outras pessoas. Existem orações que você vai ter que abrir o seu coração para Deus. E somente Ele vai te entender. Somente Ele vai te compreender. Somente Ele vai poder fazer por você aquilo que eu, pastor, e nem ninguém pode fazer. Amém? Lá no versículo 14, vai dizer assim: quando Jesus saiu do barco, né, Jesus querendo ficar sozinho diante da situação, ele olha e tinha uma grande multidão. E a palavra do Senhor vai dizer que ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Olha que coisa doida. Jesus sofrendo, querendo ficar sozinho, machucado. E aí uma grande multidão atrás dele, ele olha, ele podendo virar as costas para todo mundo subir para o monte, falando: eu não quero saber de nada, eu não quero saber de ninguém, eu não tenho nada para vocês. Eu preciso de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Ele tem compaixão e cura os seus doentes. E aí, é difícil ouvir isso aí. É muito difícil. A minha dor, a minha luta e o meu sofrimento não podem impedir o agir de Deus através da minha vida. Eu não sei o que você está passando, mas você está aqui. Você não sabe o que eu estou passando, mas eu estou aqui. Eu não posso comparar a minha dor, porque a minha dor só eu sei o tamanho da minha dor. Ninguém vai saber o tamanho da minha dor. Ninguém, assim como eu também não vou saber o tamanho da sua dor. Mas nós fomos chamados. Nós fomos levantados. O Senhor deu uma mensagem para mim e para você que precisa ser proclamada. E a nossa dor, a nossa luta e o nosso sofrimento não podem impedir dessa mensagem ser liberada. A minha dor não pode me impedir de orar pelo meu irmão. A minha dor não pode me impedir de ajudar o meu irmão. A minha dor não pode me fazer parar. A minha dor não pode me fazer recuar. Ainda que eu queira, ainda que eu diga para o Senhor: Pai, eu não aguento mais. O que eu tenho para oferecer? E um amigo de Deus me diz assim: você não tem nada, porque quem vai falar é Jesus, é o Espírito Santo. Olha aí. Você não tem nada, eu não tenho nada para oferecer. Mas existe alguém que habita em mim e em você que pode tanta coisa. E aí o Senhor levantou, colocou uma pessoa do meu lado. E a pessoa foi falando que ela estava passando. E ela foi me contando: Dani, eu tô assim, eu tô assada. Eu falei: misericórdia, a mulher tá igual eu. Eu falei: Jeová, eu tô orando pro Senhor me ajudar nessa situação. Se eu levanto a pessoa com o mesmo problema, em vez com a pessoa com a solução. Não é? Eu falei: que coisa doida é essa? E aí, olha que coisa doida. E o Senhor começou a colocar palavras na minha boca, para que eu ministrasse aquela vida e falasse com ela e conversasse com ela. E eu comecei a falar de Deus para ela. Logo depois ela me mandou uma mensagem e falou assim: Dani, você não sabe o que aconteceu? Um dia eu estava na festa assim, assado, e colou uma pessoa do meu lado, e ela começou a falar, e ela falou como eu estava, e eu não falei como eu estava para a pessoa. E aí eu falei para ela tudo que você me falou. Sabe por quê? Porque não sou eu. Não sou eu que tenho algo para a sua vida que vai te ajudar. A minha dor não me impede de levar a mensagem. A minha dor não me impede de interceder. Ainda que nós estejamos fracos, cansados, decepcionados, nós precisamos compreender que ainda assim o Espírito Santo de Deus, Ele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Não é quando
quando eu tô forte, achando que eu tô bem, cheio do Espírito, nossa, tô orando todo dia. Não, o Senhor também vai me levantar e vai te levantar quando você estiver quebrado, esmiuçado, porque Ele quem vai fazer através de você. Não sou eu, não é ninguém. O Senhor vai te levantar onde você menos imagina, para levar a mensagem de cura, para levar a mensagem de amor. Você muitas vezes vai passar por situações para entender, para aprender e para que você possa colocar no coração de alguém, para que você possa ensinar alguém, para que você possa ser testemunho na vida de alguém, dizer: olha, eu passei por isso, isso e isso, faz isso que vai dar certo, o Senhor me ensinou assim, o Senhor disse assim no meu coração. Você vai ter experiência. As suas experiências com Deus vão te edificar, vão fazer de você uma fonte, para que você transborde aquilo que o Senhor vai colocar na tua vida, para a vida de todas as pessoas que estiverem ao seu redor. E muitas vezes você vai pensar: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho chamado nenhum, eu não sei para onde eu vou, o que eu faço? Fale aquilo que o Senhor fez por você, fale aquilo que o Senhor colocou no seu coração, fale aquilo que você aprendeu de Deus, conte o seu testemunho, mostre para as pessoas que ainda há salvação, ainda há um Deus que cura, ainda há um Deus que transforma, ainda há um Deus que sara. Não importa o que eu e você estejamos passando, como diz aquele louvor, eu vou passar adorando. No meio da minha dor eu vou adorar, e o Espírito Santo de Deus vai me consolar. No meio da minha dor eu vou adorar, e o Espírito Santo de Deus vai me curar. No meio da minha dor eu vou adorar, e o Espírito Santo de Deus vai me abraçar, e Ele vai me acalmar, e Ele vai te encher. Porque você é dele. É isso que essa palavra fala, os seus doentes. Nós somos do Senhor. Ele disse que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. É por mim e por você que o Senhor tem algo a fazer. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu ainda preciso muito de Deus. Eu vou continuar precisando dEle até o último dia da minha vida. Lá no versículo 23 vai dizer assim: tendo despedido a multidão, né, passou todo mundo. Depois disso, antes disso, na verdade, Jesus ainda alimentou um monte de gente, multiplicou pão, multiplicou peixe. Lembrando, ele tinha acabado de ouvir a notícia, ele queria ficar sozinho. Ele despediu a multidão e subiu sozinho ao monte a orar. Ele despediu todo mundo. Ele não levou com ele os seus discípulos, nem os mais chegados, né? Pedro, Tiago e João. Nem os mais chegados estavam com ele. E vai ter hora que nem os mais chegados vai estar com você. Vai chegar momentos na sua vida que você vai precisar dividir. Eu estava conversando esses tempos com meu esposo, com a Clarinha. E eu falei assim: nossa, há um tempo atrás eu me afastei de um monte de gente. Eu evitei vários lugares, várias pessoas, porque eu sabia que eu não estava forte o suficiente para estar naquele meio e aquilo poderia me contaminar. Eu sabia da minha fraqueza. Eu entendia que ainda existiam áreas na minha vida que não haviam sido totalmente curadas e libertas. E eu tenho humildade suficiente para dizer isso para a igreja, assim como eu tenho para o Senhor. Muita gente não entendeu. Muita gente falou: nossa, o que aconteceu com a Dani? Dani não vem mais aqui. Dani não tá no meio do nosso meio. Happy hour, Dani não tá. E não sei o quê. E eu me isolei. Eu me isolei porque eu entendia que eu precisava desse momento. Só eu e Deus. Para que o Senhor viesse em cada área da minha vida. Aonde existiam fraquezas, aonde havia pecado, aonde eu não tinha me arrependido ainda, né? E o Senhor, Ele joga isso na tua cara, viu? O Espírito Santo, Ele vem, conta tudo pra você. Ele te incomoda, é dolorido, mas a gente tem que aceitar, né? O que vem antes da salvação? O arrependimento.
E eu passei muito tempo isolada. Certos lugares, certas pessoas que eu queria estar, que eu amava, que eu gostava, que eu queria estar no meio deles. Mas eu entendia que não era o momento. E vai haver momentos na sua vida que você também vai precisar se afastar. Vai haver momentos na sua vida que, sabe aquela irmã fervorosa, você anda pra cima e pra baixo com ela, fala, oh, meu Deus, a minha best, eu tô com ela e nós tá junto e uma dá força pra outra. Vai chegar um momento que Deus vai falar assim, não, separa. Sabe aquele lugar que você gosta de ir, aquelas pessoas que você gosta da convivência, o Senhor vai falar, ó, separa. E aí o Senhor vai fazendo uma limpeza. Para que você possa se conhecer. E a gente que é dona de casa, tem um monte de dona de casa aqui, né? A gente sabe que quando a gente vai fazer faxina, a gente tira tudo do lugar, né? Levanta a cadeira. Se eu pudesse, eu expulsava todo mundo de casa no dia da faxina. Um dia o Lucas saiu com as meninas, eu falei, graças a Deus você saiu, eu lavei até o teto. Sem você aqui, ó, estaqueando e tudo. E essa bagunça é necessária para a gente encontrar a sujeira que está embaixo do tapete, o pó que está atrás da cortina. E a gente, para limpar um guarda-roupa, ver que, que tem coisas que estão há tanto tempo lá dentro que não serve mais. Para você descobrir, você vai ter que tirar tudo para fora e vai falar assim, gente, tem 1 ano que eu não uso isso aqui. Eu preciso disso aqui? Não, manda para doação. E aí você vai precisar desse lugar sozinha ou sozinho com Deus, para você começar a analisar o que tem te contaminado, o que tem te edificado, o que serve para você e o que não serve. Você vai começar a fazer um balanço da sua vida. Você precisa desse tempo de autoanálise. Você vai precisar reconhecer todos os seus erros e os seus pecados, que tem uns pecados que a gente gosta, que a gente não quer abrir mão, que a gente acha nem que é pecado, né? Pecadinho. Ah, não tem nada não. E você vai ter que fazer uma limpa na sua vida. Seja em lugares, seja com pessoas. E o mais difícil, com você mesmo. O mais difícil é a gente se olhar. O mais difícil é a gente assumir o que está errado na gente. A oração mais difícil é a oração de pedir perdão para Deus dos nossos pecados. Dos outros a gente fala, fulano fez isso comigo, Deus. Tá vendo lá igual criança mimada, chega na mãe falando tudo. Fala, moleque, aprende a se virar sozinho, vai, né, resolver teus assuntos. E a gente vai ter que chegar diante de Deus e falar, Deus, eu estou errado em ser assim. Deus, eu preciso mudar esse meu jeito. Eu preciso mudar o meu jeito de falar. Eu preciso mudar as minhas amizades. Ou eu preciso me aproximar de pessoas que me edifiquem. Assim como uma dona de casa faz a limpeza e coloca tudo de perna pro ar na casa dela. A gente vai ter momentos que a gente vai precisar fazer isso na nossa vida. Eu não fiz isso lá no início do meu ministério. Eu não fiz. Algumas coisas eu fiz. Mas ao longo da minha caminhada com Deus, e conforme você vai tendo intimidade com o Espírito Santo, quanto mais próximo você fica de Deus, mais claramente a voz do Espírito Santo vai falando com você. E aí vai ter coisas que vai te incomodar. Vai ter coisas que você vai olhar, você vai sentir um peixe fora d'água no lugar. Vai ter gente que você vai falar assim, nossa, que conversa besta. E vai ter gente que você nem imaginava, vai falar assim, meu Deus, eu quero ser assim. Nós precisamos disso. E esse isolamento, seja ele social, ou seja só você e Deus, ele vai fazer algo na sua vida, que quando você voltar, olha o que diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor voltou, olha lá, versículo 25. Já era alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Primeiro ele saiu, ele se isolou, ele foi buscar em Deus aquilo que ele precisava.
E depois ele voltou. Como é que ele voltou? Cheio de poder. Ele voltou fazendo um dos milagres mais extraordinários, gente. Ele voltou andando sobre a água. Vocês têm noção do que é isso? É a mesma coisa que ressuscitar um morto. É impossível. Hoje a gente vê barco andando sobre a água, mas né, tem um motor, tem tudo né, um negócio. Vai você se meter a andar sobre a água que você vê o que acontece. Mas quando você se retirar para Deus, quando você se isolar somente nele, quando você buscar dele aquilo que você precisa, quando você se afastar, você vai voltar tão cheio. E aquelas pessoas do qual você se afastou, vai ser essas pessoas que você vai curar. Vai ser essas pessoas que você vai ministrar. Vai ser sobre a vida dessas pessoas que você vai declarar milagres. E você vai ver as bênçãos do Senhor sendo manifestas através de você. Porque Deus vai fazer algo tão grande, tão profundo na sua vida. Quando você tirar todo o seu eu, quando você se limpar por completo, quando você buscar no centro do Senhor a vontade dele e entender aquilo que ele tem para sua vida. Quando você voltar, todo mundo vai dizer: meu Deus, quem é essa mulher? Meu Deus, quem é esse homem? Olha o que Deus está fazendo na vida dele. E as pessoas que te criticaram porque você estava longe, as pessoas que te criticaram quando você vinha para a igreja, quando você adorava, quando você estava passando prova e ainda assim não abandonou o Senhor, elas vão te ver o que o Senhor vai fazer na tua vida, amém? Se coloca de pé nesse momento. Você vai. Deus está mandando você ir, não sei para onde, mas você e Deus sabe. Eu sei, porque Deus já me mandou também. A gente vai, né, com o rabinho entre as pernas, eu falei: eu vou, Senhor. E volto, cão, arrependido. Mas quando você voltar, vai estar tão nítido o que Deus fez pela sua vida, que todos vão se surpreender com o Deus que você serve. Todos vão se surpreender com aquilo que Ele vai fazer na tua casa, com aquilo que Ele vai fazer na tua vida, pela tua família, por você e através de você. Vai ser através de você, canal, você ponte. Entenda isso. Não olhe para o momento que você está vivendo, não olhe para o momento que você está passando. Vai chegar a hora que você vai receber de Deus cada oração que você fez a Ele. Você vai andar sobre as águas, você vai viver esse milagre, você vai viver extraordinário. Diga a Ele: Senhor, eu quero chegar nesse momento. Eu quero viver, Senhor, o teu milagre. Eu quero viver a tua vontade. Eu quero ser aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Abandona quem você é. Entenda quem você é em Deus. Entenda quem você é em Deus. Entenda o que o Senhor quer de você. E aí você vai andar sobre as águas. Amém? Aleluias.